Estamos aqui no capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, e hoje vamos refletir nos versículos de 13 a 16, que diz assim: Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Bem, Jesus estava na região da Judeia, com uma multidão ao seu redor, ouvindo seus ensinamentos. Quando algumas pessoas, possivelmente pais e mães, levaram suas crianças e procuraram se aproximar de Jesus para que ele as abençoasse. Para nós, hoje isso parece perfeitamente normal e aceitável. Talvez algumas delas estivessem enfermas ou não. Os pais e os responsáveis por aquelas crianças consideravam aquela uma oportunidade muito rica para que suas crianças pudessem receber a bênção do profeta, para crescerem livres de qualquer mal. Aquele homem de Deus que vinha fazendo tantas maravilhas, curando enfermos, libertando cativos por espíritos imundos, havia até mesmo ressuscitado a filha de um líder lá da sinagoga. Era a oportunidade de levar suas crianças a Jesus para que as abençoasse. As crianças judias eram educadas desde a tenra idade pelos próprios pais, tendo como base a Torá, o Pentateuco, que continha os 5 primeiros livros da Bíblia de autoria de Moisés. Podemos imaginar o anseio delas também, por estarem próximas de Jesus, a quem possivelmente entendiam ser um grande profeta, enviado por Deus e cheio do poder de Deus. Bem, mas é interessante refletirmos em como as crianças eram consideradas de forma geral na antiga sociedade judaica, E isso talvez explique, a atitude ali dos apóstolos que ainda não conheciam tudo a respeito do reino de Deus, estavam ainda em treinamento. Bem, sem dúvida que havia a preocupação, de conduzirem as crianças nos ensinos da Torá, e prepará-las para a fase adulta. Porém, durante a fase da infância, elas não eram valorizadas no sentido assim de terem os mesmos direitos sociais que os adultos. Havia um paradigma com relação ao valor social de crianças e também de mulheres. Essas, as mulheres, elas eram tuteladas pelos pais e posteriormente pelos seus respectivos maridos, que tinham a responsabilidade de proteger, e chefiar a casa. Havia, sim, o lado legítimo dessa função, No entanto, havia também um viés, no sentido de associarem essa relação familiar, autoridade, tudo, à questão de valor humano. E Jesus quebrou esse paradigma. E ali naquele episódio, ele ensinou algo assim de extrema importância para todos nós. Os apóstolos estavam crentes de estarem agindo de forma sensata, afastando as crianças do mestre. Porém, Jesus deliberadamente afirmou: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Foi como jogar um balde de água fria na cabeça dos apóstolos. Mas será que naquele momento eles entenderam o significado do que Jesus acabava de afirmar? Algo tão profundo. E Jesus em seguida pegou algumas das crianças no colo, demonstrando o seu afeto e a importância que dava a elas, e abençoou cada uma das crianças que ali estavam. E aí prosseguiu com o ensinamento, dizendo que, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Isso é muito forte. Mas não é difícil de entender quando passamos a refletir sobre as características principais da criança nesse contexto. Primeiro, a confiança plena que ela tem nos pais e os reconhecem como seus protetores e guias,
Os pais são sua referência nas atitudes, que mostram, né, como devem se comportar, como agir, etc. A sujeição da criança ao pai e à mãe. E aqui cabe um parêntese, né? Infelizmente, o pecado faz com que muitos pais e mães conduzam suas crianças para caminhos de destruição e não de construção de caráter. E nem é preciso nos determos nesse ponto, porque todos bem sabemos as condições que muitas crianças estão vivendo nesta geração. E os noticiários trazem coisas terríveis, chocantes, que não vou trazer com detalhes nesse momento, mas vale a pena essa consideração. Apesar do evangelho trazido por Jesus há cerca de 2 milênios atrás, quem tem dado ouvidos a isso? É lamentável. No entanto, há muitos que seguem os parâmetros bíblicos, graças a Deus, né? E conduzem seus filhos de maneira sábia. E isso, pela misericórdia de Deus, ainda existe amor nesse mundo caído. Bem, mas fechando aqui o parêntese, voltemos às crianças nos tempos de Jesus. A lei de Moisés, que eles bem conheciam, trazia como um dos 10 mandamentos o honrar os pais. Todos fomos crianças e podemos lembrar quando muitas vezes éramos repreendidos por nossos pais e na hora ficávamos tristes, às vezes até com raiva, mas pouco tempo depois tudo aquilo era esquecido e estávamos lá novamente, né, nos braços deles, nos sentindo protegidos e amparados. No relacionamento também das crianças, amiguinhos e amiguinhas também. Quantas vezes havia discórdia durante uma brincadeira e pouco tempo depois nós estávamos ali brincando, unidos, alegres novamente. Então, percebemos nas crianças atitudes de humildade, de sensibilidade, de dependência e não autossuficiência. Assim, é que devemos receber o reino de Deus na nossa vida e entrar nele como uma criança diante do Pai Celeste, porque de fato não somos autossuficientes. Simples assim, como uma criança. Em determinado lugar, Jesus disse que nenhum de nós conseguimos saber o quanto de fios de cabelo temos sobre a nossa cabeça, mas o Pai sabe. Ele sabe tudo a nosso respeito. Deus, o Criador do universo, da terra, de tudo que nela há, conhece muito bem a sua criação, cada detalhe. Nada escapa ao seu conhecimento e aos seus olhos, absolutamente nada. Jesus veio para ensinar a verdade. Aliás, ele é a própria verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo se apresentou assim. E o ensinamento que estava passando aos apóstolos ali, e a todos, né, que ali estavam, tem tudo a ver com caminho, verdade e vida. Para entrar no reino de Deus e, consequentemente, ser liberto da morte eterna, precisamos seguir o parâmetro que Jesus mostrou naquele dia. Ser semelhante a uma criança que ainda está em desenvolvimento e, portanto, não é autossuficiente. A verdade é essa. Nós não somos autossuficientes. Cada pessoa precisa de Deus, precisa de Jesus para se reconciliar com Deus e receber a vida eterna. Caso contrário, o destino é a morte eterna, ou seja, a separação completa e definitiva de Deus. Vejamos novamente a referência do fruto do Espírito, que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. O fruto do Espírito, e aqui refere-se ao Espírito Santo. O que ele produz em nós quando andamos nele é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em quem é mais fácil encontrar essas qualidades? Em uma criança ou em uma pessoa adulta? Pensa, imagina, né? Guardamos rancor, mágoa, difícil perdoar, esquecer, enfim. Bem, não é difícil fazer, né, essa comparação, né? E encontrar muita semelhança em atitudes infantis, né? Essas qualidades, esse fruto do Espírito.
Mas as crianças são perfeitas? De maneira nenhuma. Por isso precisam ser guiadas, ensinadas e disciplinadas no caminho. Principalmente para serem pessoas adultas que respeitem a Deus em primeiro lugar e ao próximo, né, e que saibam honrar e sejam honradas. As crianças nascem sem conhecer as coisas. E elas realmente têm dentro de si, né, durante a sua infância, essas qualidades, simplicidade, humildade, né? Mas cabe aos pais e responsáveis educá-las para que elas não percam isso, né? Pelo contrário, desenvolvam com prudência, mas na simplicidade. Mas muitas vezes os pais não têm com que ensinar, né? Mas Deus tem. Deus é o nosso Pai Celestial perfeito. Então, assim como devemos fazer com nossas crianças, Deus faz com cada pessoa que se submete a Ele, né? Cuida, protege, ensina, disciplina, toma as dores principalmente. Ele tomou o nosso lugar para mudar o nosso destino de condenação pelo pecado. Jesus morreu em nosso lugar. E nós dependemos inteiramente de Deus, esta é a verdade, nua e crua. Viemos a essa terra porque Deus criou a fertilidade e nos deu um espírito. Cada ser humano nascido nesta terra recebeu um espírito, uma alma, que é sua, né? E tudo que existe para a nossa sobrevivência também veio da parte de Deus. O ar que respiramos, o alimento que garante os nutrientes de que precisamos para a vida no corpo e tudo mais. A inteligência que também nos faz sermos seres criativos. Tudo vem de Deus. O fruto do Espírito é o fruto do Espírito de Deus. E Deus dá do seu Espírito a toda e qualquer pessoa que recebe o seu Filho Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Sim, porque não havia outra forma senão o sacrifício vicário de Jesus para nos devolver a vida. Você pode imaginar o tamanho dessa bênção? É imensurável, porque é do tamanho do amor de Deus que não conseguimos discernir o quanto é grande ao ponto de dar a vida do Filho em favor de nós, ainda pecadores. Então, ouvintes, sejamos diante de Deus e diante da sociedade semelhantes a crianças. Procuremos mais e mais andar na dependência de Deus e viver segundo os seus ensinamentos e a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, conforme está registrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2. E ainda, o apóstolo Tiago registrou em sua carta também, o Tiago, que aprendeu todas as lições ali de Jesus e foi inclusive um dos que guiaram a igreja primitiva. Ele escreveu assim: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então nossa atitude diante de Deus deve ser de entrega total, como filhos que confiam no seu pai e na sua mãe. E Ele nos colocará em posição de honra no devido tempo, quando aprendermos conscientemente que essa bênção não é devida a nós mesmos, mas ao seu imensurável amor, sua bondade, a misericórdia, a graça. Essa é a verdade. E aí é só desfrutar da paternidade amorosa, bendita, desse ser todo-poderoso, cuja identidade é amor. Ficar fora dessa realidade é a completa insensatez. Então, você que me ouve, olha, faça isso. Vamos fazer assim. Sermos como crianças diante do Pai Celeste. E Ele, com certeza, é o maior e melhor Pai que poderia existir. Amoroso, bondoso, fiel até a morte. Aleluia. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.